Olá, meu amigo, minha amiga. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você conhece mesmo o plano da salvação? Como começou o plano da salvação? E, sabe, eu gostaria primeiro de falar sobre os meus vídeos, porque às vezes nós temos muitas oportunidades na vida. Eu teria oportunidade de fazer vídeos, outros tipos de vídeos, se eu tivesse interesse de ganhar dinheiro. Eu não tenho interesse de ganhar dinheiro. Meus vídeos é só para esclarecer aquilo que eu estudei e aquilo que eu entendo. Talvez você também se confunde quando estuda a Bíblia. E às vezes, da maneira que eu tenho explicado aqui, talvez você possa entender melhor. E eu não sei se você já levou a sério o que Jesus fez por você. Quem era Jesus e como começou tudo. Como o plano de Deus foi tão perfeito e não tinha como ser diferente. Quando começou o plano de Deus? Sabe, antes de tudo, Deus não queria ficar sozinho. Antes de tudo, só existia Deus, o Pai, o nosso Pai, o Pai de Jesus. Só existia Ele. E Ele não queria ficar sozinho. Ele fez o homem. Ele fez o plano da salvação. O plano da salvação era criar os anjos e que os anjos, né, ele olhasse para os anjos e os anjos fizessem a vontade dele, naquele da adoração, né? Os anjos eles cantar louvores, né? Ia fazer muita adoração bonita para Deus. E os anjos faziam isso. Só que chegou um tempo, né, que os anjos eles faziam como os animais, né? Os animais eles são conduzidos para fazer aquilo. Eles não têm livre-arbítrio, os animais. Os anjos também não tinham livre-arbítrio. Eles adoravam porque Deus é que fazia com que eles adorassem Ele. Deus se cansou daquilo. Se cansou. Para a gente ter mais ou menos uma base sobre isso, eu gostaria de ler uns versículos com vocês. Talvez você pense assim, mas o Alime está falando aí que, né, do plano de Deus, como é que começou? Será que ele já leu alguma coisa sobre isso? Pois é. Aqui diz assim, havendo Deus outrora, primeiro eu quero dizer para vocês que eu estou lendo em Hebreus de 1 em diante. Aqui, ó, você pode ler direto, você pode pegar e ler direto, que você vai ver muitas coisas, sabe? E interessantes, muitas coisas interessantes que você vai dar vontade de ler o livro todo. Bem, em Hebreus de 1 em diante diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Por que Jesus aqui recebeu o nome mais alto que os anjos? Entendeu? Porque agora você vai entender quando eu ler aqui. Olha só o que diz aqui. No versículo 7, diz assim, e todos os anjos de Deus o adorem. Deus fez com que todos os anjos os adorassem. E ainda no versículo 5 diz assim,
Pois a qual dos anjos disse jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, aqui o seguinte, qual dos outros anjos Deus disse isso? Você vai entender, porque Deus não disse para os outros anjos, também como disse para ele. E diz assim, e todos os anjos de Deus o adorem, ainda quanto aos anjos diz, aquele que os seus anjos faz ventos e os seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Porque Deus fez com que o trono dele fosse eterno, depois de tudo que ele fez. Então, aqui diz assim, no versículo 9 diz assim, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, olha só, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Olha só o que está dizendo aqui. Por que Deus não falou com os outros anjos? Olha, fique aqui até que eu ponho tudo abaixo dos teus pés, né? Que tudo que nada ficasse acima de Jesus, tudo estaria debaixo dos pés dele. Por isso, é porque ele amava a justiça e odiava odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Quem eram os companheiros de Jesus? Ora, os anjos. E Jesus agora ele comanda os anjos. Jesus virá com os seus anjos. Eu vou continuar lendo aqui, depois eu vou fazer uma introdução. Diz aqui, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecer. Sim, todos eles envelhecerão. Qual vestes? Também qual manto os enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Aqui está falando dos sacerdotes. Todos os sacerdotes, eles seriam mudados. Eles teriam o fim deles. Né? Um dia seriam mudados. Entrava um, saía outros. Né? As suas vestes serão mudadas. Tudo serão mudadas nele. Tudo envelhecerão. E eles também teriam fim. Mas Jesus não. Deus disse assim, mas você será sacerdote toda a vida, para sempre. O seu reino não terá fim. Deu para entender? E diz assim, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Pois é, todos não são ministros, por que Jesus é diferente? Bom, nós continuamos lendo mais um pouquinho aqui, no versículo 5, né? Nós estamos já pulando para o 2, no capítulo 2, no versículo 6, e aqui embaixo, aqui diz assim, Jesus coroado de glória, sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Agora fala como Jesus foi, né? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir,
sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem de que dele te lembraste, ou filho do homem que visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Eu constituíste sobre as obras das tuas mãos. Eu fico olhando aqui porque tem hora que fala assim, Deus colocou ele mais que os anjos. E ao mesmo tempo, né, quando fala que quando Jesus veio aqui, né, que Jesus fez todas as obras, Jesus se fez menor que os anjos. Não é? Mas ele era um anjo. Só que Deus fez ele menor que os anjos. E depois que ele veio, Deus fez maior que os anjos, por tudo que ele fez. E ele foi ungido porque ele amava a justiça e odiava a iniquidade. Por isso, ele foi tudo que Deus o constituiu. Deus o constituiu rei para sempre, sacerdote para sempre. Por isso que Deus escolheu ele. Porque ele sempre defendeu o nome de Deus lá no céu. E eu quero dizer um pouco mais, eu quero falar aqui um pouco mais do que eu entendo da Bíblia. É que os anjos antigamente, eles tinham livre-arbítrio. Quer dizer, eles não tinham livre-arbítrio. Mas hoje eles têm livre-arbítrio como nós. A Bíblia está dizendo. Eles têm livre-arbítrio como nós. Eles podem ainda escolher. Sabia disso? Ele pode escolher ficar lá ou não ficar. Ele pode escolher não obedecer a Deus e obedecer. Eles ainda têm essa liberdade, assim como nós. Só que eles não têm pecado. Né? Eles não têm pecado, porque os que pecaram lá, eles saíram. E continua aberto. Né? Como se Deus falasse, ó, quem mais quer sair? Quem mais quer ir embora? É assim que funciona. O céu não quer dizer que é aquilo para sempre, não. O céu pode mudar. É só na hora que um anjo falar assim, olha, eu não quero mais ficar aqui. Eu se rebelar contra Deus e sair. Podem. Mas você sabe por que foi feito o plano da salvação? Você sabe? Para ensinar o céu. Se Deus não tivesse feito o plano da salvação e tivesse criado só os anjos e depois tirado os anjos, o resto dos anjos ia se rebelar também. Porque achava que Deus ia achar que Deus seria muito ruim em fazer tudo o que ele fez. Eles não entenderam o amor de Deus. Muitos hoje não entendem o amor de Deus, porque falam assim, por que uma criança morre? Por que uma pessoa acontece isso, acontece aquilo? Por que uma pessoa não merece aquilo e sofre? Por que uma pessoa que ama a Deus sofre tanto? As pessoas hoje também não entendem. Não entendem nada disso. As pessoas continuam reclamando, contestando. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, nós estamos aqui e os anjos, quando olham para nós, o ser humano que Deus criou, nós nunca vimos Deus. Muitos conheceram Jesus, sabe? E não perceberam que Deus estava em Jesus. Sabe que Deus é que estava ali colocando as palavras na boca de Jesus, curando, Jesus orava e Deus fazia a obra. Mas muitos não viram aquilo e hoje também não vê. A Bíblia diz que nunca ninguém viu Deus, a não ser Moisés, o dia que passou lá, mas a Bíblia diz o que aconteceu. Mas ninguém viu Deus. Ninguém viu a Deus. Mas, e nem anjos. Nós nunca fomos no céu, nós não sabemos de nada. Mas pela Bíblia, a escritura que Deus deixou para nós, as histórias que Deus deixou para nós, é isso que nos leva a crer.
E os anjos hoje vê que aqui na terra, que nós nunca vemos, como Jesus disse, aquele que nunca viu, né, e crê, né? E aquele que viu e não creu, mas aqueles que nunca viram e creram. Interessante, né? Agora, o plano da salvação está ensinando o céu, porque eles olham para nós e falam assim, nossa, que coisa, né? Como o amor de Deus é tão grande. Enviaram uma pessoa que tanto defendia o nome dele lá no céu. Tanto guerreava para defender o nome de Deus lá no céu. Ele era o chefe dos anjos, o arcanjo Miguel. Lutava, fazia tudo, até que um dia Deus o ungiu. Deus contou com ele sempre, porque ele era uma pessoa de confiança. Só tinha ele, é por isso que ele é o filho único. Ele é o filho único. E ele veio a esse mundo não para se tornar o filho único, mas para se tornar o primogênito. Como eu ouvi um homem falando na internet. Ele disse assim, ele não veio aqui para ser o único. Ele veio aqui para que todos nós fossem também filhos, fossem também irmãos. Interessante. Eu gostei muito do que ele falou. Me chamou muita atenção. Mas para ser o primogênito sempre ele vai ser. Porque foi o primeiro a amar a justiça e odiar a iniquidade. Ele foi o primeiro. Porque se não fosse ele, o resto dos anjos tinha se rebelado também. Incrível. E por isso que nós estamos aqui. Aqui é uma escola. Aqui é uma escola. Não é só para nós a escola. Mas aqui nós estamos aprendendo a viver aqui para poder viver no céu. Agora, tudo que você pensar, o que entra no céu, se lá no céu vai ter isso ou vai ter aquilo, né? Lá no céu não vai ter mentira, lá no céu não vai ter morte, lá no céu não vai ter inveja, lá no céu não vai ter ninguém querer ser maior do que o outro, lá no céu não vai ter egoísta, não vai ter orgulhoso, tudo isso. E quando você imagina assim, olha, o que vai ter no céu? Aí você vive o que vai ter no céu aqui, para você participar do céu ainda aqui. Porque Deus quer nos salvar. Ele lutou a vida inteira para salvar, até o seu filho único. Agora, quem sofreu mais, Jesus ou Deus? Deus. Jesus sofreu fisicamente, mas Deus sofreu emocionalmente. Qual pai que um filho escolher morrer no lugar do outro se ele deixa? Qual mãe que um filho diz assim, eu vou morrer por fulano no lugar dele, vê se a mãe vai deixar? Não deixa. O amor é tamanho, a não ser que ele diz assim, ó, o pai ou a mãe diz, não, eu morro no lugar dele, se um filho tiver que morrer, ela morre no lugar dele. Esse é o amor de mãe. Mas Deus diz que o amor dele é muito maior do que isso. Não esqueça de tudo que Deus fez nesse mundo para te salvar. Assim como Deus tirou Jesus de lá, o ungiu e falou com ele que ele seria filho e deu toda a autoridade para ele, tudo, e colocou ele à direita dele. Ele vai fazer isso com todos nós. Para que nós todos sejamos. Jesus disse assim, por isso eu não tenho vergonha de dizer que eu sou seu irmão, porque nós somos todos filhos de Deus, nascidos de Deus. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou teu irmão. Nós somos iguais. Só que nós somos humanos. Jesus não. Mas ele se tornou humano para vir, para revelar o amor de Deus aqui. Revelar o poder, o amor, a misericórdia de Deus aqui no meio. E justiça também. Nós vemos que também ele fez justiça. Não é? E que os anjos de Deus possam olhar para mim, olhar para você e falar assim, nossa, como uma pessoa que nunca viu Deus, nunca veio aqui no céu, não sabe nada. Só por ler a Bíblia ele crê tanto, mais do que aqueles que desceram do céu. É isso que
que os anjos pensam hoje. Os anjos estão aprendendo com você e comigo, sabe, as nossas lutas. E que nós possamos sempre dar testemunho também de Deus. Que nós podemos também amar a justiça e odiar a iniquidade. Assim nós vamos ter a honra e o privilégio que Deus quer nos dar. Amém.